O processo da montagem é bem simples. Aí depois eu venho com uma fita aqui e outra aqui. Eu já calculei já com um volume que ocupa os reforços dentro da caixa, beleza? Aí galera, projetinho finalizado, ficou bem... Fala, amantes do som automotivo, hoje iniciaremos mais um vídeo bem bacana para vocês aí. Hoje a gente vai estar construindo uma caixa Bob Trio para um grave de 15 polegadas. Então acompanha que vai ser um vídeo passo a passo, bem detalhado, e depois eu vou deixar o projeto para vocês em PDF, beleza galera? Então segue o vídeo. Primeira parte do processo aí que a gente faz, como a placa é muito grande para colocar ali na mesa, a gente corta a altura da caixa aqui no chão. Então essa caixa vai ter 75 centímetros de altura. Eu vou cortar um pedaço aqui de 75, depois a gente só vem dividindo, fica muito mais fácil a construção aí, beleza? Essa já é a primeira dica para vocês aí. Ó, parte da altura já cortada, agora a gente precisa acertar a profundidade. Como que a gente vai fazer? Essa caixa aqui tem 43,5 a profundidade, o projeto do grave. Só que tem que lembrar que é uma caixa Bob. A caixa Bob precisa de um painel de módulo. Esse painel de módulo nessa caixa vai ter 9 centímetros. Então você vai somar os 43,5 da caixa mais 9 centímetros. Se você for deixar a borda, tem que somar mais 1,5, entendeu? Então é assim, 43,5 mais 1,5 vai dar 45, mais 9 vai dar 54 centímetros de profundidade se você for deixar com bordinha, tá bom, galera? Então eu vou cortar aqui a profundidade, já tá meio caminho andado. Como eu falei para vocês aqui, ó, duas peças de 75 de altura por 54 centímetros de profundidade. Agora, qual é o próximo passo? A gente tem que cortar as bases, a base de cima, a base de baixo e a divisória do meio. Como essa caixa aqui tem 45 de largura, menos 3 centímetros que é as lateral, então a gente vai ter que cortar 3 peças de 42 por 54, que é a profundidade, beleza? Então são 3 peças, 42 por 54. Como eu falei para vocês, foram 3 peças de 42 por 54, que é as divisórias, beleza? Agora a gente vai precisar cortar a frente do grave e o fundo do grave. Como aqui vocês sabem que a largura é 42, então obviamente a largura do grave, parte frente, parte de trás tem 42 por 42 de altura. Então é bem simples, a gente vai cortar 2 quadrados, 42 por 42, é bem simples. Eu ia começar a montagem da caixa, mas eu já vou adiantar, eu vou cortar o buraco aqui do grave, beleza? Eu já ensinei em vários vídeos, mas eu vou mostrar pra vocês de novo. Primeira coisa para você fazer o recorte do grave, você precisa achar o centro da madeira. Achou o centro da madeira? Perfeito. Segunda coisa, você precisa saber o diâmetro do alto-falante. Esse alto-falante é de 15 polegadas, mas cada alto-falante hoje tem uma medidinha diferente, medida quebrada. Como é que é uma carcaça de chapa? Eu sei o alto-falante que é, o diâmetro desse alto-falante total aqui tem 35 centímetros. Tem duas opções que vocês podem fazer. Vocês podem, como eu achei o centro aqui, vocês podem estar pegando um compasso e riscando. Esse compasso aqui é de marceneiro, em loja de marcenaria vende, é de metal, tá? Você pode estar fazendo a circunferência aqui, que vai dar o total de 35 centímetros, se o seu alto-falante for carcaça de chapa. Aí depois você vem e corta catico-tico. Mas a gente vai fazer na tupia, tá bom? Que o acabamento fica um pouquinho melhor, beleza?
Então agora a gente vai partir para montagem. Eu vou passar o máximo de dicas que eu puder para vocês, mas vocês vão ver que é muito fácil de montar, beleza? Ó, vou corrigir um pequeno erro que eu cometi aqui para vocês não cometer o mesmo erro. Você é burro, cara, que loucura. Tá? A madeira do meio eu esqueci que é uma bob, então ela tem um painel de módulo. Eu já tava cortando a madeira inteiriça. O que acontece? Ficou então duas peças 42 por 54, que é a parte de baixo ali, como vocês podem ver, e a parte de cima, que são os fechamentos, beleza? A parte do meio, que é a parte do compartimento do grave, eu tinha cortado a mesma medida, mas não é a mesma medida, tá, galera? Na hora que eu fui montar ali, que eu vi que tava errado. A madeira do meio é 42 também de largura por 45 de profundidade, que é o volume do alto-falante. E aqui atrás é o painel de módulo. Então eu vou ter que montar ela menor aqui, porque aqui é o painel de módulo, beleza? E o projeto foi desenvolvido do grave com essa medida de madeira, tá bom? Eu acabei não olhando o projeto ali, por isso que eu cometi esse erro, tá? Eu olhei só no começo, na hora de cortar, depois eu esqueci ali da parte do grave. Mas ainda bem que dá pra corrigir, eu não montei nada, então eu diminuí aqui, beleza? Aqui eu já montei a lateral, só que eu não prendi a madeira que ainda tá solta, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai vir com a frente do grave, por isso que eu falei para cortar as duas madeiras. Aqui a gente vai servir como um gabarito para prender a parte de cima aqui, ó. Pronto, já tá no esquadro a caixa. Agora é só terminar de pinar. Agora por último a parte de cima. O próximo passo aqui a gente vai fazer os reforços do fundo, depois a gente vai partir aqui pra cima, beleza? Aqui eu já dei uma adiantadinha aqui, ó, eu já cortei as madeiras dos reforços do fundo, metade pelo menos, tá? Que é a parte dos cantos, depois falta a parte do meio ainda, beleza? Aqui a gente vai cortar 4 centímetros em 45 graus. Como vocês podem ver, bem simples de montar aqui, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, a altura aqui não tem 42 centímetros, eu desconto 1,5, que é da madeira, que é o reforço aqui do meio, entendeu? Então o que que acontece? Vai ter mais uma madeira aqui assim, ó, entendeu? Ó. Então eu tenho que descontar 1,5, que é a parte que vai entrar aqui, beleza? Reforços devidamente colocados aí, como vocês podem ver, e também já está selada a caixa. Quando eu desenvolvi o projeto, galera, eu já calculei já com um volume que ocupa os reforços dentro da caixa, beleza? Eu só imprimi uma folha, mas quando vocês for pegar o projeto, vai ter todas as partes, tudo, desde os reforços, os mínimos detalhes, beleza? Como eu tô acostumado a fazer, só a primeira parte aqui pra mim já é o suficiente, beleza? Então esse reforço aqui ficou com 70 milímetros de altura. Aí você fala, Joe, por que você não fez o reforço até aqui à frente? Porque essa caixa aqui é duto triângulo. O duto triângulo, ele já serve como um reforço nas paredes lateral. Se fosse uma caixa duto régua, eu faria o reforço até a borda, tá bom? Mas nesse caso aqui não precisa. A gente faz do fundo, pega um pouquinho da lateralzinha e o duto aqui já vai pegar até aqui o fundo, então ela já vai fazer o travamento da caixa. A parte de cima aqui é bem simples, eu já expliquei pra vocês várias vezes, mas eu vou dar uma explicadinha bem rápida de novo pra vocês. Geralmente eu pego uma fita crepe, essa daqui tem 25 milímetros, eu vou e passo assim na madeira na parte de cima.
Essa do canto aqui eu usei uma fita crepe de 30 milímetros, tá? Pra ficar mais ou menos a largura aqui do design que eu vou fazer aqui. Aí depois eu venho com uma fita aqui e outra aqui. Se você quiser usar o esquadro e não quiser gastar fita, vocês podem usar o esquadro e riscar. Só que assim pra mim é mais rápido, né? Aqui um adesivinho que a gente coloca da loja mesmo, né? Vai ser embutido pra dentro. O tweeter e a corneta, geralmente, eu tenho que estar em mãos para me medir a melhor maneira que fica. Isso daqui não é um padrão, né? Se você quiser colocar um exemplo, a corneta desse lado, o tweeter desse lado, dá para fazer do mesmo jeito, tá? Então o que eu fiz? Eu dividi o espaço aqui do aparelho até a parte de baixo, fiz uma risca. Depois eu peguei, dei uma medida aqui, ó, 2 centímetros. E aqui o tweeter também basicamente vai ficar com 2 centímetros. Vai ficar esteticamente, vai ficar até bacana. Apesar de ser uma caixa bem simples. O cliente queria a caixa mais simples do mundo, só que ele queria um projeto certinho, né? Então a gente tá fazendo uma caixa simples, mas desenvolvendo tudo certinho, beleza? Aproveitar e fazer a propaganda, galera, aqui tá sujo, tá? Que eu uso como mod. Os cones Joulson está disponível para vender, tá? Tá em promoção. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Eu tenho um 1450, um 1125 e tem um cone quadrado, beleza? Então vou deixar aqui abaixo, vai lá dar uma moral pra gente lá. Vocês estão precisando de cone, barramento, alguns acessórios, a gente tem disponível no Shopee e no Mercado Livre. Uau! Aí, ó, como vocês podem ver, a caixinha toda lixada, toda parafusada. É uma caixa muito simples, não tem nada de invenção, mas o principal foi feito, tá? Foi construída uma caixa certa, de acordo com os parâmetros e a gosto do cliente. Porque não adianta fazer uma caixa linda e construir de qualquer jeito, tá bom, galera? Então, uma caixa reforçadinha, como vocês podem ver, os dutos já servem como travamento das paredes ali, como eu falei pra vocês. Eu ia fazer com 2 dutos só, mas eu optei por fazer com 4. O duto não fica tão grande, tá? Devido à sintonia que a gente fez desse projeto. Eu vou deixar o projeto pra vocês lá no nosso Instagram, tá? Lá você vai poder baixar o projeto gratuitamente. Ah, Joe, por que você não deixa no YouTube? Porque é mais fácil pra mim colocar no Instagram aí pra vocês. E vocês também dão uma moral também e segue a gente, tá? Eu passei várias dicas, como vocês viram aí, medida, da altura da caixa. Mas eu vou deixar o projetinho bem detalhadinho pra vocês.
do compartimento do grave. Aí você fala, ah, John, mas você não mostrou o vídeo da pintura. Galera, eu fiz um vídeo de pintura esses dias no canal, vou deixar um cardzinho aqui se você quiser saber como é que faz pintura. Além de ter o cardzinho aqui da pintura, eu tenho uma playlist somente de pintura de caixa, tá bom? Então, como eu falei, é uma caixa simples, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não tem muita invenção, não tem nada, a gente monta o retângulo aqui, monta o compartimento do grave certinho, ficou bom. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, que eu não falei, se vocês quiserem fazer ela reduzida, não quiser fazer o painel de módulo aqui, até dá pra fazer, só que aí vocês vão ter que colocar um amplificador aqui na parte de dentro, tá? Mas devido aos equipamentos que o cliente tem, o cliente vai usar 2 amplificadores e vai usar uma fonte. Então ia ficar um pouco espremido aqui dentro, até daria para colocar, mas ia ficar um pouquinho espremido e ruim de instalar. Então a gente optou por fazer uma caixa um pouquinho mais funda, mas com um painel de módulo, tá bom? Se vocês não quiserem fazer o painel de módulo, é só dar o desconto dos 9 centímetros. A caixa fica muito menor, fica menor e você acaba gastando menos material, beleza? Outra coisa também que eu vou falar pra vocês, se vocês têm um sonho aí de aprender a se tornar um projetista de caixa, tem o nosso treinamento Mestre das Caixas. Eu vou deixar o nosso WhatsApp abaixo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar chamando a gente, beleza, galera? Então é isso, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.